Programa Edson. Como vocês estão? Já estamos no mês das bruxas, né? Teve o mês do cachorro louco, que é agosto. Setembro é o mês do vai saber o que o povo tomou, porque as desculpas que arrumaram durante o mês inteiro de setembro foram as coisas mais esdrúxulas e absurdas que eu já presenciei na minha vida. E agora, outubro começa com a fantasmagórica, abóbora dos dentes cerrados, preparando para sair da casinha e no final do mês tocar o terror, né? Na casa de todo mundo, como o Dia das Bruxas. Mas acredito, né, que esse mês será o mês da nhaca, né? O mês da nhaca. Porque, de um lado, a gente tem 1º de outubro, o primeiro dia já é o dia do idoso, né, meu? Então, o segredo de ser idoso é morrer jovem, mas que demore o mais tempo possível, entendeu? Essa foi boa, muito boa, gostei. Morrer jovem, mas que isso demore o maior tempo possível, né? Cabeça sua que manda em muita coisa, muita coisa. A gente é energia pura, né? Nosso amigo, a gente pode até trazer esse mês aqui um dia, né? Para ele fazer algumas previsões malucas para essas coisas que estão acontecendo, né, cara? E começa assim, começa com o dia do idoso e termina com o dia das bruxas. Olha que coisa louca, velho. Então toda bruxa é velha. Será que tem alguma coisa veio paralelo? Pô. É boa essa também. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, é importante que você está aqui conosco para mais um programa do Red Zone. Eu, Alexandre Melini, seja bem-vindo, e aqui do meu lado está Fernanda Latti. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Já mete a frase da semana, que a frase da semana, além dessa do velhinho, foi boa. Essa gente quer a nossa clássica sobre o dia a dia da segurança da informação. Manda, Mate, qual que é para hoje? Na teia digital, onde desafios e descobertas se entrelaçam, a segurança é a magia que protege todos os mundos conectados, guiando-nos com olhos vigilantes e corações valentes na dança constante entre o risco e a inovação. Velho, que droga que você tá tomando, cara? Cara, muito legal, né, cara? Essa frase ficou muito legal mesmo, cara. Faz todo sentido, entendeu? A magia... filme. A magia das bruxas que você falou, entendeu? Olhos vigilantes, corações valentes. Tem um de cada aqui. Tem um de cada. A gente sempre fala que tem para todo mundo, até na nossa frase da semana tem para todo mundo. É muito louco essa. Bom, começou, né? Começou hoje a 8.8, lá do tremendo chão do Chile. E o Javier já começou a fazer um monte de coisa por lá. Então, quem não está aqui conosco no programa e foi para o Chile, manda uma fotinho, manda um oi para a gente, que tá tudo certo. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado demais por dar esse apoio a uma 8.8, que é um encontro divino. E mais para o final do mês, nós vamos ainda ter a Eco Party na Argentina. Vamos nos falando, vamos atualizando vocês e vamos para o que mais interessa, cara. Isso aqui mostra muito o que a gente vem falando que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Uma entidade faz um apelo para a Microsoft manter o Windows 10. Cara, isso aqui eu já li, reli, comparei com as coisas que a gente vê para lá e para cá, e vou falar para você, cara, o que acontece, meu amigo? O que acontece? É sério mesmo, cara?
Aí eu vou ficar com o Windows 10, vai cortar, eu não sei o que fazer. Pô, cara, quando que o povo vai tomar vergonha na cara e entender que no mesmo jeito que ele troca pneu do carro, que ele troca lâmpada queimada, né? Que as queridas moçoilas trocam calcinhas e cuecas, né? No dia a dia. Meu Deus do céu, cara. Né? Tá na hora do pessoal entender que tem manutenção e tem gasto. A Microsoft devia mandar um joinha para esses caras e ficar por isso mesmo. Só isso. Não sei nem o que falar mais. É assim, é muito fora da realidade, porque assim, eu até entendo que tem um monte de aplicação que foi feita para, etc, tá? Foi feita para o Windows 1, 2, 3 e escolha o número que você quiser. Mas eu acho que tá na hora das empresas tomarem exatamente vergonha na cara e começar a desenvolver de uma maneira que eles fiquem mais livres do sistema operacional, porque aqui o cara ele está deixando bem claro que ele é escravo do sistema operacional. E você bem sabe a quantidade de empresa que continua usando o Windows obsoleto, o Windows 7, se não tiver mais velho ainda, e nós nem estamos falando de ambientes onde são, vamos dizer assim, dependentes, tipo hospitalar ou outras coisas. A gente está falando de gente com preguiça que comprou o software para posto de, como é que fala, estacionamento e precisa rodar o DOS com o Clipper até hoje para poder fazer o estacionamento funcionar, entendeu? É um cenário mais ou menos igual a esse. Eu acho que as empresas elas têm que entender que existe a obsolescência, assim como o carro que você falou tem a manutenção, as pessoas trocam de carro, você pode ter o maior apego pelo seu carro antigo, deixa seu carro antigo estacionado lá, quietinho, e compre um novo, e com o sistema operacional é igual, entendeu? Logo, logo para as coisas todas de funcionar e você não tem o que fazer. Mas fazer um apelo para a Microsoft foi demais, né, cara? É assim, pensa no custo disso. Porque quando a Microsoft faz um sistema operacional, ou sei lá, um software qualquer, existe um custo planejado, né? Pega o exemplo do próprio Windows. Antes você comprava a mídia e instalava na sua máquina. Agora é o Office 365. Logo, logo não vai mais ter a versão instalável. Vai ter alguma outra coisa que eu ainda não sei o que, mas não vai ter. Então, o pessoal tem que, sei lá, em vez de fazer um apelo à Microsoft, eles deviam fazer um estudo e, sei lá, fazer uma vaquinha para atualizar. Acho que era mais bonito. No mínimo, pôr a mão no bolso. Né? No mínimo. Eu não aguento mais ouvir aquela frase que falta profissional no mercado. Eu não aguento mais ouvir aquela frase que não, nossa segurança está super híbrida. Híbrida é o caramba, meu amigo, você não sabe nem o que você tem. É ruim demais, cara. É tão ruim quanto essa titica aqui que quando eu começo a fazer o programa parece que fica andando a meia por hora. É briga com Claro, é briga com o Endec, né, que é as coisas do trânsito. Tudo dá dor de cabeça, meu amigo. Tudo enrosca, cara. Tudo enrosca, cara. Então, aí o Henrique colocou, tá sobrando profissional. É um monte de profissional de araque, né, velho? Um monte de cara que não sabe o que faz com o dinheiro dos outros, sabe? Não tem responsabilidade, não tem, não assume o que deve ser feito. Sabe? É a dança do crioulo louco, né? Falava antigamente, não é isso? Tá assustador. Olha outro caso aqui que a gente tem que aconteceu esses dias também, que chamou atenção, todo mundo falou, a gente esperou um pouco para falar com vocês, que é o caso daqueles ataques que correram e pararam aeroportos pela Europa, né, de Berlim, parou o Heathrow na Inglaterra, ou da Bélgica, de Bruxelas. Então, o que acontece, cara? Os caras fizeram um ataque ao sistema que controla embarque e desembarque. Então vamos lá. É sério que existe um único sistema que controla isso no mundo todo?
Você é dependente de uma única tecnologia. Isso é outra coisa que já foi provado que não dá certo, não é mesmo, cara? Você acabou de dar o exemplo do cara com o Clipper, com o posto de gasolina, com o estacionamento, né? O cara que emite nota, sei lá como. E ainda tem as empresas que ganham dinheiro com essas coisas, fazendo manutenção em impressorinha Tigre, daquelas do Bradesco, Citi. Pô, cara, é um negócio que é doentio. Né? O cara cria pulga e vê a pulga morrer, e ela fala que trabalha no circo, mas sei lá, assim, não sei se é outro, não sei se é a mesma pulga. É coisa de louco, cara. E aí, porra, cara, para tudo na Europa, um monte de gente fica a ver navios, ou melhor, a ver aviões estacionados ou perdidos como trabalhar, porque dependente da... Qual que é o nome da aplicação mesmo? A Collins Aerospace, né? Que fornece os sistemas de check-in, embarque, que foi impactado diretamente. Cara, isso me assusta também, cara. Falta profissional ou falta vocês tomar vergonha na cara e contratar as pessoas certas? Tem muita gente fingindo de trabalho de especialista aí, né? Só posso falar isso. Alexandre, assim, eu vejo vários problemas nessa, sei lá, nessa manchete, nesse tipo de notícia aqui. Uma das coisas quando a gente fala, por exemplo, de aviação, talvez tenha mudado alguma coisa, mas antigamente você tinha 2 ou 3 sistemas para compra de passagem. Por mais que tenha um monte de agências e tudo mais, você tinha o Sabres e o Amadeus. Acho que tinha um outro. Galileu. Tinha mais um ali dos dois. É o Galileu, tá? Então você tinha os 3. Tá bom. Se der um impacto em qualquer um desses, é 1/3 do mundo que ficou parado, né? Então, existe, né? E daí, pô, eu vou contratar 2, custa caro, né? Acaba não valendo a pena. Senta, espera e tudo mais. Quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo nos aeroportos, eu penso mais uma vez em ambientes altamente regulados, empresas aéreas altamente auditadas, tá? E mesmo depois da crise que aconteceu no final do ano por causa do CrowdStrike, ninguém fez nada. O plano de contingência, pelo jeito, não funciona, né? O continuidade de negócio também não, e eles não têm a mínima ideia o que fazer caso o sistema pare, né? Tá bom, o sistema ficou fora. Agora é tudo digital, não tem como saber, não tem como... Cara, então beleza. Levante a bandeira e diga, somos totalmente dependentes, não tem outro jeito, vamos voltar para o papelzinho, entendeu? Mas aqui, para mim, é uma falha clara de todas essas empresas relacionadas à auditoria, que continuam auditando e continuam dando o certificado de sei lá o quê, e depois todo mundo chora. Cara, tem ou não tem um plano? Não tem? Deixe bem claro, mas não vem chorar para cima de mim depois, entendeu? Para mim é tudo uma mentira. A gente vive uma mentira. Tá? É o cara que fala que tem o certificado da ISO, de tudo quanto é órgão regulador para cima e para baixo, e na hora que dá o barata voa, é provado por A mais B que nada daquilo está acontecendo. Ou seja, as pessoas estão pagando para ter certificado, pagando para ter o xizinho lá, o vistozinho, que as coisas estão certas. Aí você vai colocar um monte de outras empresas em xeque, você cai em descrença por um monte de outros trabalhos, aí os mais cabeça dura falam assim, tá vendo? É por isso que eu não invisto em segurança da informação, né? Porque não adianta nada. Cara, será que... Cara, sei lá, velho, eu acho que o povo tá pra lá de ignorante, cara. Mas então, num caso desse, assim, tá bom, teve o ataque, a gente sabe que tá todo mundo suscetível, eu não vejo nem o investir em segurança da informação, mas se parou sei lá, o sistema da padaria, tá? O cara, ele pega o bar, porque bar é o mais típico, o cara, ele tem uma folha de papel, um caderno que tem o nome do cara e o que o cara bebeu.
onde ele faz no papelzinho dele, ele faz um quadradinho lá, Alexandre, uma coca e uma cerveja. Fernando, uma coxinha, entendeu? O cara ele vai anotando lá e a hora que tem que pagar, ele só pega a maquininha e paga. Então, pode cair o sistema, não precisa ter cardápio, tá? O cara ele tem uma outra maneira de fazer o negócio dele continuar andando. Continuidade de negócio. Agora aqui, tá, o avião podia continuar voando, porque não faltou combustível, né? A torre de comando também não foi impactada. Então, pouso e decolagem podia estar funcionando beleza, tá? Mas os procedimentos de check-in eletrônico, de espaço de bagagem, obrigando a processos manuais. Cara, será que funcionou? Eu acho que se tivesse funcionado, tá? Não ficava todo... Cara, foi mais de uma semana... Não virava notícia. Exatamente, tá? Ou a notícia era diferente. Após ataque, todo mundo que tinha o procedimento, né, de contingência ou de continuidade do negócio fez funcionar, deu certo, mesmo com filas. Era essa que era a notícia. Mostrando sucesso e não fracasso. É bem por aí. É bem por aí. O Henrique colocou aqui, né, que o cara do bar bebeu bebida com metanol, né? Se a gente for levar em conta a história do metanol, é só você ver o que está acontecendo na nossa região aqui de Campinas, onde os clubes estão informando publicamente que vai suspender a venda de bebida com destilados. Gente, se você tem uma pessoa, um terceiro trabalhando para você dentro da sua entidade, e você não sabe a procedência do que ele vende para você, já está tudo errado. Tá? Já está tudo errado. O associado ele é o primeiro fiscal do dia a dia, a diretoria tem que saber o que acontece com os contratos. Então, assim, o problema é que o ser humano está ficando um pangaré, velho, com esse negócio de eu não quero me indispor, e ele não toma atitude. A gente está virando um monte de robô com defeito no chip. Não é possível, cara. Né? O que você falou, você tem um papel lá, um bloquinho que o nego pega lá, adesivão, cola na mala, o nome do cara, o número da passagem, toca o barco. Não, para tudo. Então tem coisa muito errada, cara. Né? Aí vamos ampliar o lado do aeroporto e as coisas erradas. A WestJet, lá no Canadá, o Canadá também está se esmerando para virar notícia, né? Os caras estão curtindo, já estão cansados de andar de cavalo com aquelas roupas vermelhas lá, que não, os negros de 3 séculos atrás. Então eles precisam aparecer, né? Precisa fazer aquela folhinha voar. Então a WestJet, que é uma empresa de avião do canadense, ela informa agora, em início de outubro, final de setembro, que teve um pequeno vazamento em junho, né? Pequeno vazamento de 1.200.000 usuários do sistema de viagens, de passagem, ou seja, tem número de passaporte, tem nome completo, tem cartão de crédito. Não, cartão de crédito eles falam que não foi exposto. Eu duvido. Tá? Eu duvido. E vou além, né? E vou além. Junho, julho, agosto, setembro, 4 para 5 meses para avisar o que aconteceu. E aquelas leis que tanto falam que o cara tem 48 horas para apresentar, o mundo inteiro está soltando isso. Todo país tem um órgão gestor que fala que se aconteceu uma coisa aqui, vocês têm 48 horas para informar. Porra! A gente é outro negócio absurdo, cara. Agora está cooperando com a FBI. Pô, parabéns. É só isso que eu posso falar. Né? O que você faz lá? Você já viajou nesse avião aí, Matheus? Não, cara, pô, pior que eu não lembro. Eu já peguei uma low cost lá. Não foi. Foi lá? Não foi. Foi em outro lugar. Mas assim, o acesso foi obtido por meio de engenharia social que permitiu um reset da senha de um funcionário e invasão via Citrix, afetando redes Windows,
nuvens Microsoft da empresa. A gente começa a ver coisa desse tipo e cai alguma coisa muito próxima do lance que você falou. Tem muita coisa que acontece no mundo hoje, é dessa maneira, que ela não é segura, mas por quê? Para não criar fricção com o usuário. Cara, eu achei lindo o dia que eu ouvi essa frase, entendeu? Mas é o nome que eles falam. O que é? É qualquer dificuldade que possa ser imposta. Então, você entra numa página que tem CAPTCHA, que tem multifator de autenticação, está gerando fricção. Então, entra e faz tudo direto e talvez você ponha alguma outra coisa para gerar segurança. Eu tenho quase certeza, tá, que isso daqui é falha de processo. A tecnologia, ela existe. Alguém não soube montar o Lego corretamente. E vamos cair na... É falta de gente competente. Não é falta de profissional. É falta de profissional competente. Né? Para poder montar o Lego certo, ou de alguém na outra ponta que assinou a carta de risco, falando não, nem assinou, né? Nunca vai acontecer com a gente. Isso nunca vai acontecer com a gente. Carta de risco, para mim, tá virando que nem caviar. Né? Porque, cara, se você tem um incidente, o cara fala que não é incidente. Se você fala que é um risco, o cara fala que não precisa carta de risco. Se você fala que precisa ter uma redundância para não parar o negócio, e a gente vê os negócios constantemente sendo impactados. Se a gente fala que tem que ter proteção de dados, data privacy, diabo 4, e a gente vê constantemente dados sendo vazados e as desculpas mais esfarrapadas possíveis. O que tem que terminar falando nessa história? A gente vive um baita de um circo, cara. É uma mentira que eu estou falando. Vivemos uma mentira. Quando é que o povo vai começar a ter, assim, não é nem mais responsabilidade, nós estamos atingindo o patamar da vergonha na cara. Estou faltando vergonha na cara. Alexandre, eu não sei nem mais o que, né? Mais fricção, né? Não, mas é que tá. Eu acho que sim. Sabe por quê? É mais legal seguir o influencer, é mais legal assistir a novela, qualquer outra coisa que você está falando, o que eu estou falando, obriga as pessoas a pensarem. E daí a gente tem isso daí, entendeu? É desgaste fazer o cara pensar. Tem jeito. Triste, uma verdade. Triste, uma verdade. Cansa. E olha essa aqui, olha a encrenca que os caras também jogaram dentro do playground, né? Aqui é uma encrenca. A Microsoft, né? O Microsoft Defender, apareceu um bug nessa... Cara, todo mundo conhece o que é o Microsoft Defender de endpoint, né? Que é o antivírus dos caras. Pois apareceu um bug que está causando alerta falso, dando incompatibilidade com a BIOS de computadores, dizendo que a BIOS está desatualizada. E isso para dispositivos da Dell. Então, assim, o que aconteceu? Será que a Microsoft está com bronca da Dell? A Dell está com bronca na Microsoft? Alguma coisa acontecendo aqui. Para equipamentos Dell, o Microsoft Defender está dando alerta que está com BIOS desatualizado. Só que não está. Então a Microsoft está falando que já foi corrigido, mas o meu medo será que alguém já se aproveitou disso para disparar firmware na sacanagem para lá e para cá, pelos mundos afora? Eu nem procurei, Ale. Isso daqui realmente faz todo sentido, hein? Conheço a maldade, mas não a pratico. É isso aí. O lance, eu já comentei, eu vou comentar de novo. Quando você pensa num ecossistema do tamanho da Microsoft, o negócio é gigante, o negócio realmente um ecossistema enorme e problemas podem acontecer. Só que daí você tem que corrigir corretamente para não gerar um outro problema, porque senão você vai ter um problema em cima de problema. Como é que você corrige corretamente um negócio desse? E daí, demanda de tempo.
em algumas situações dessa, de problemas, principalmente quando acontece com Microsoft, com outra coisa assim, eu fico pensando que eles usaram o método Go Horse, né? Vai, tem que sair. Tem atualização, tem que sair. E vai correndo e acaba saindo uma besteira e acaba dando errado para um monte de gente, né? Mas, infelizmente, é como o mercado trabalha. É triste, mas a Dell deve estar super feliz com isso, viu? Super feliz, né? E isso porque ela corrigiu recentemente bug que dava falso positivo em cima de sistemas de anti-spam que pegou gente que trabalhava com Teams, o Exchange Online, o macOS, já teve um monte de problema recentemente com SharePoint, cortaram a cobertura do 2016, 2019 do Exchange. Então, assim, é cavalar a quantidade de coisas que vem acontecendo, né? E aí tem gente que ainda insiste em não respeitar o end of life dos produtos, e aí vira o que está virando, né? E aí tem mais uma coisa absurda que está rolando. A CISA, né, que é aquela entidade americana, ordenaram assim imediatamente tudo quanto é agência de governo para fazer atualização do Cisco. Por quê? Porque apareceu 2 Zero Days nos equipamentos da Cisco e as agências federais americanas foram orientadas a fazer o patch imediato. Esses problemas de Zero Day que apareceram na Cisco, que juntado com outros que aconteceram semanas atrás, esses estão diretamente relacionados aos dispositivos de firewall. O firewall Cisco ASA e o Firewall Threat Defense, o FTD, né? E o pessoal está desesperado para resolver esses problemas. E já existem campanhas, né, com técnicas avançadas para criar problema com ROM, né, problema em persistência. Então, assim, o negócio começa a crescer. Então, a maldade, que você falou, a maldade está presente, a maldade está por todos os cantos, e por mais que a gente leve luz aos cantos mais escuros da Dark Web, né, velho? Tem gente que insiste em botar o backlight e fechar a janela, né? Vou fazer o quê? Isso aqui é bravo também, eu acho. Quando a CISA avisa assim, porque o negócio saiu da casinha muito, né, cara? Bom, semana passada foi o programa de aniversário, então a gente acabou não trazendo as notícias, mas tinha uma notícia falando do bug da Cisco, que já tinha o patch e já estava sendo explorado. Daí você passa uma semana e a CISA pega e começa a dar esse tipo de recomendação. O mais impressionante aqui a CISA exige inventariar, analisar e desconectar dispositivos comprometidos. Cara, eles não estão pedindo absurdo nenhum, eles estão pedindo simplesmente o básico, que é saiba o que você tem. Você sabe que você tem um dispositivo da Cisco na sua rede? Você sabe qual é a versão dele? Você sabe que essa versão pode estar com problema? Né? É um monte de resposta com sim ou não. E se responder não para nenhuma delas, né, ou para qualquer uma delas, você sabe, não. Então você já tem um problema. E assim, claro, a CISA ela fala diretamente para órgãos do governo, mas se eles estão orientando isso daqui para órgãos do governo, e daí pensa no problema. Desconectar os dispositivos comprometidos. Como é que você descobre que ele está comprometido? E 2, como é que você desconecta um equipamento desse e você não tem problema, você não tem prejuízo? Não tem nada muito fácil. O fácil, ele tinha acontecido antes, se o cara tivesse feito a lição de casa. Se ele tivesse inventariado um ano antes, se ele tivesse feito todas as atualizações e se ele continuasse fazendo e seguindo os procedimentos corretos aqui. Cara, e o negócio tá assim, tá virando moda, cara, tá virando moda, porque a West Digital, né, também apresentou um problema seríssimo também. Esse West Digital, a parte da cloud deles, então eles estão falando que tá uma situação
que ele lançou a atualização do seu firmware, que é para ser feito para ontem, e ainda avisaram com a maior educação, né? Maior classe, assim, que equipamentos que estão fora de suporte, e ainda falou que o MyCloud, o DL 4100, DL 2100, pode não ter o patch disponível, né? Que eles têm que tomar outras atitudes para tentar resolver o problema. Cara, quando a gente fala de uma empresa como o S-Digital, que está envolvida com cloud aqui no caso, eles colocam firmware na praça para você pegar, atualizar. É porque a coisa está feia. É porque a coisa está feia. E é uma vulnerabilidade de injeção remota de comando. Ou seja, o cara vai fazer o que quiser com o ambiente. Caso você não consiga atualizar, caso você não consiga mudar o seu firmware, eles recomendam para tirar da rede e desligar imediatamente. Então, é tipo o que acabamos de falar da CISA. Né? E a empresa está dando a cara a bater. A US Digital está falando, ó, parei, vão lá, resolvam. Então, quer apostar quanto? Que daqui 2 semanas aparece uma nota da CISA lembrando as agências que se usam equipamentos da US Digital. Né? É a mesma coisa que a gente acabou de falar. Não é parecida a situação, Matheus? É outro problema. Empresa séria é o US Digital. É triste. Eles estão falando de alguns produtos da Western Digital, que é o NAS, né? É o Network, sei lá, esqueci a sigla disso daí. É o storage local seu, que você pode usar ele via rede. Você coloca o storage na sua rede, liga um cabo de rede, ganha um endereço IP e pronto, você pode jogar os arquivos lá dentro. Eu tenho alguns equipamentos da Western Digital mais antigos, pior que desse mesmo tipo, MyCloud, né? Mas beleza. Qual que é o drama aqui? Um deles, eu fiz atualização. Mas esse então... aqui é o S-Digital, não vai mostrar que ele é verde. Mas então, esse seu é só o HD. O que acontece? Eu tenho um NAS, né? Cadê? Esse aqui tá solto, ó. Tá vendo? É a caixinha inteira, que você liga ele na rede. Né? Ótimo. O que acontece? Eu atualizei um desses caras e eu usava ele só local. Quando eu atualizei, ele começou a forçar HTTPS e me deu um endereço público na rede da Western Digital. Então existia um hash desse tamanho, né? Ponto não sei o que, Western Digital e uma porta maluca lá. Só que o que ele fez? Ele mudou minha senha também. A sorte é que ele não mudou a senha do SSH, eu entrei via SSH e troquei as senhas de novo e consegui desabilitar esse lance que eu não queria ele conectado na cloud. Qual que é a vantagem disso aqui? É como se ele montasse uma VPN para você. Então, você vai para outro lugar, né, acessa o endereço mágico e você cai dentro da sua casa. E você pode pôr arquivo, você pode tirar arquivo, né? É o seu Dropbox, Google Drive, OneDrive, local. O seu espaço. Seu. Só que eu não queria. Eu quero usar só dentro de casa. E eles acabaram usando uma medida de segurança, que eles não estão muito errados, mas eu achei que eles implementaram da maneira errada. Daí agora eu fico com medo. O meu equipamento está fora da lista aqui de problema, né? Mas, cara, eu vou atualizar. Será que o problema que eu vou ganhar é maior do que o benefício? Sim ou não? Por isso que está desligado. Exato. Liga, usa quando você precisa e acaba desligando. Então, complicado. É umas coisas estranhas meio. Tem umas decisões meio estranhas que o pessoal está fazendo, cara. Tudo bem, top-down você faz dentro da sua empresa, né? Não com o usuário. O cara comprou um produto, ele quer usar do jeito que ele quer. Você tem que dar essa liberdade pro cara. Mas eu estou pensando na minha segurança. Tá bom, dê opções. Explique o que está acontecendo. É o mínimo que você deve fazer, né? Bom,
vamos sair um pouco, vamos respirar um pouquinho, vamos falar de coisa um pouco diferente agora, porque foi só paulada uma atrás da outra, né? A HackerOne, né, a plataforma HackerOne, pagou um total de 81 milhões em bug bounty, são recompensas para quem acha defeito, nesse último ano. Né? Teve um aumento de 13% em relação a 2023, 24, entendeu? A gente está falando 24, 25 aqui. E o que acontece, cara? Houve um crescimento, né, de vulnerabilidades relacionadas à inteligência artificial. Então, isso aqui comprova o que a gente está falando, que tem muita coisa que está pipocando por causa do emprego de inteligência artificial. Né? Tem gente utilizando de forma errada, tem gente que não está adequando as coisas para tipos diferentes de ataques, tem gente que não percebeu ainda que você precisa ter coisas básicas, né? A gente está falando inventário, né? Camadas de defesa, defesa em camadas, né? Porque senão vira problema, profissionais capacitados. A gente fala o tempo todo, cara, um parque atualizado, né? Não dá para atualizar, tenho dependência de produtos, de coisas que eu trabalho dentro da minha empresa. Pô, existe um negócio chamado segmentação, que resolve um monte de problema, tem microsegmentação, tem segmentação lógica. Então, as pessoas, sei lá, eu acho que está faltando um pouquinho daquilo que a gente falou desde o começo do programa: responsabilidade, vontade e capacidade. Né? Conhecimento você não tem, ninguém é obrigado a saber tudo, mas ele pode procurar pessoas capacitadas para resolver seus problemas. E nem isso as pessoas andam fazendo. Porque parece que bloqueio tanto, não, eu vou botar minha cara na janela e vou assumir que eu sou incompetente. E aí eles ficam quietos, acendem uma vela para o santo, né? E reza para dar certo. E tem outro detalhe, tem muita gente que está acreditando naquela história: eu pago o seguro que é mais barato do que ficar gastando com equipamento de informática. Ledo engano. Para você ter um seguro cibernético, você precisa ter controles. Existe um baita de vamos falar assim, uma provinha, vamos dizer assim, para comprovar se você é elegível a ter um seguro ou não. Né? E agora, aqui no Brasil, o Banco Central soltou uma bonita falando disso, que vai ser obrigatório para empresas que trabalham com coisas financeiras. Então, a coisa está crescendo, a coisa está desandando, mas aqui para a HackerOne, os números que eles mostraram são assustadores com relação à IA. E aí, Amado, você acha que a IA realmente está criando mais problema? O criminoso saiu na frente, não é verdade? Ai, cara, a gente, de novo, é triste eu falar de novo, né? Eu queria trazer um negócio novo. A gente tem um cenário aqui que se você não tiver usando inteligência artificial, você está fora da moda, você não está usando né? Onde já se viu você não estar usando, você não sabe nem o que é isso, então acaba alguém jogou a palavra da moda, todo mundo quer correr para não fazer feio, para não parecer que está que não, sei lá, alienado, né? Ultrapassado. Que não está ultrapassado, e daí o pessoal começa a usar de qualquer jeito. E vamos ter tecnologia mal implementada e profissional mal treinado, né? Vamos ter um de cada aqui. O que é bom o pessoal saber, principalmente alguns dos que nos seguem aqui, cara, se a HackerOne pagou, né, 81 milhões de recompensa, é porque continua tendo espaço para profissional bom. Então, senhores, tem espaço aí, é só fazer o trabalho bem feito, tá? E começar a ganhar uma grana aí. Talvez aproveitando até AI. Artificial Intelligence. Tá? Cara, eu queria ter uma buzina do Chacrinha nessa hora, cara. Fazer o. Eu tenho wrong answer aqui. Wrong answer. Essa foi boa, cara. Bom, vamos falar de coisa boa de novo. Quando a gente vê esse tipo de
de movimentação com várias polícias, onde junta a Interpol e várias outras entidades espalhadas no mundo, com uma operação que mobiliza autoridades de 40 países e 5 continentes, entre abril e agosto desse ano, a gente vê que a coisa é legal. A gente vê que as coisas estão bacanas. Eles recuperaram 439 milhões em dinheiro e criptomoedas que estavam todos ligados à execução de crimes, né? Extorsões pelo mundo. Então você fala assim, cara, ninguém faz nada? Não, então você está mal informado. Você está procurando informação no lugar errado. A polícia, né, um órgão sério como a Interpol, ela trabalha incessantemente contra crimes cibernéticos. E ela trabalha em conjunto com polícias supercapacitadas de tudo quanto é país. Ah, mas o Brasil não está nesse meio. Já trouxemos mais de uma situação que o Brasil cooperou e trabalhou com a Interpol. Então, assim, comecem a prestar atenção no que ocorre, né? Se o Brasil não fosse importante nessa situação toda, a Interpol não teria brasileiros como cabeças dentro dessa estrutura, como já houve por inúmeros anos, inclusive que nós conhecemos. Então, é uma coisa assim que chama a atenção. Os números são assustadores, que os caras bloquearam mais de 68 mil contas bancárias, cara. Ou seja, trabalho sério, né, que dá resultado. Então, cara, tem ruim, mas tem o bom também. Não é verdade, mano? É legal isso, né, cara? Não, olha, assim, e pegaram um de cada, né? Porque não foi só uma coisa, tem várias outras coisas junto aqui. Fraude, Jogo é legal. né? Investimento, extorsão sexual, comprometimento de e-mail, golpe romântico, lavagem de dinheiro associada a jogos ilegais. Então, é coisa que a gente está vendo acontecer todo dia, inclusive aqui no Brasil, de um monte de coisa relacionado a jogos, né? Legais ou não, relacionado a jogos, está acontecendo e continua acontecendo. A gente fica triste porque a notícia aparece só de vez em quando ou o pessoal não dá o devido valor e o devido crédito, né, devido ao espaço na mídia para esse tipo de coisa. Mas eu acho que está sempre válido aqui, tem que continuar, não tem jeito. Essa aqui também é legal. Vocês lembram que nós falamos algumas semanas atrás do Scatter Spider? Scatter Spider era um cara que estava causando um monte de problema em cassinos, em Las Vegas, o Diabo 4. Pois é, o cara foi preso, descobriram tudo que ele estava fazendo, descobriram o que ele aprontou, principalmente no ano passado, 2023, né? E assim, ele foi liberado sob a custódia dos pais. O cara era menor, cara, ele tem 17 anos. E aí ele não pode usar mais internet. Ele não pode mais usar telefone e eletrônicos. E tem que ficar com os pais sob pena dos pais irem para a cadeia, caso ele tenha acesso a essas coisas. Então, assim, a organização Scatter Spider vai lá, recruta pessoas menores de idade. O moleque deve ter muita capacidade, né? Deve ser um gêniozinho. Né? Cantaram o canto da sereia no ouvido dele. Desviou mais de quanto foi aqui, cara? Falou em algum lugar. Aqui, teve prejuízos superiores a 100 milhões, cara. E chegou a ter um resgate de 15 milhões de dólares contra as entidades. Os principais afetados foi a MGM, né, e o Caesars. Ou seja, foi um baita de um problema que esse moleque arrumou e agora ele vai para casa e o caso continua em investigação. Putz, cara, será que os pais estão felizes com esse moleque ou não, hein? Eu acho que não, né? Mas, assim, o cenário sinistro aqui, que, cara, pensa com quem você mexeu, entendeu? Com os dois maiores grupos, talvez, eu acho que sim, que continuam sendo, de hotéis e cassinos de Las Vegas, né? A MGM e o Caesars. Parou tudo. O pessoal não conseguia fazer check-in, check-out, fila, né? Mais uma vez,
hora de testar o papelzinho, como é que funciona, né? E esse tipo de coisa. Mas, cara, quem tá por trás disso daqui, eles iam pegar de qualquer jeito. Porque esses caras, eles são capazes de gastar mais 100 milhões com um advogado e com farejador para achar quem foi que fez, entendeu? Eles não iam deixar barato. Se a gente voltar no tempo, cara, né? A gente pega Cassino, tem até o filme, né? Tem tanta história com máfia envolvida. Você acha que esses caras nasceram ontem, velho? Exato. Né? E por que você acha que no cassino tem o Eyes in the Sky? Não é isso que eles chamam? Aquelas câmeras que ficam no teto dos cassinos, em cima das mesas, em todo lugar, cara. Ah, mas não, isso é só para segurança, eu não sou vigiado. Os caras vigiam tudo, cara. Fala, conta. Eu fui uma vez, e daí assim, eu fui tomar uma Coca-Cola. Eu falei, eu queria uma Coca-Cola. O cara falou, preciso do seu passaporte. Daí o cara do bar pegou o passaporte, olhou, me entregou. Eu falei, cara, mas para uma Coca-Cola... Ele falou, mas essa é boa, entendeu? O que acontece? Era só Coca-Cola que eu estava pedindo, mas pela minha cara na época, eles acharam que eu era menor de idade. E daí eu fui analisar depois, o cara ele pegou o passaporte, não para ele olhar, mas para a câmera lá em cima, filmar e eles verem quantos anos eu tinha. E depois nunca mais ninguém falou nada naquele cassino, nem nenhum outro, entendeu? Porque você está dentro do ambiente que é regulatório em cima de idade, né, cara? É isso que o pessoal tem que pensar. Bom, digamos assim, né? Foi a primeira vez que você perdeu a chance de ser desvirgindado, vamos falar assim. Tinha que ter falado, pô, que mais, né? Já que eu tô pagando, né, pô? Já que eu tô pagando... Nossa senhora, vai que o cara entendia, né? O código. Vai que ou então assim, vamos pensar coisa absurda. O FBI estava olhando vigiando aquele bar porque teve problema do cara passar droga para os clientes. Ele era um agente disfarçado e você, sem querer, soltou a senha de pedir a droga. Exatamente, podia ser isso daí também, né, cara? Podia ser isso também, com certeza poderia. Bom, a gente já passou por uma atualização esse ano, e agora acho que é a terceira, né? Teve uma que teve três. 2025.3 é a nova versão do Kali Linux que foi liberada. E assim, a primeira, vamos falar, a primeira de 2025, teve coisa mais, como é que eu posso falar? Um pouco de perfumaria. Quando veio a versão .2, a 2025.2, já traziam algumas ferramentas novas envolvidas na instalação. Ao mesmo tempo, foi lançado atualizações em cima do Kali Linux Purple, né, com outras atividades, outro tipo de approach que ajuda pessoas de time Purple. A gente não curte muito essa história de aquarela, arco-íris e tudo mais relacionado a cores no trabalho, porque você tem que saber tudo, meu amigo. Você vai querer defender, você tem que saber como ataca. Você vai querer atacar, você tem que saber como os outros se defendem. Então, assim, a gente respeita as conotações e os nomes que colocam pelo mundo, mas é por isso que aqui atrás tem essa cor que vocês estão vendo, misturando blue e red, para vocês entenderem um pouco como é a nossa ideia, minha e do Amati. Mas tudo bem. E agora, essa 2025.3 está sendo lançada com 10 novas ferramentas, né? E também muita atualização e melhoria no que diz respeito a Wi-Fi. Bom, Wi-Fi a gente sabe que é um protocolo que tem muito problema, mas existem muitas possibilidades de controle, exploração e melhorias. Então, por isso que está refletindo isso na ferramenta. O que você achou disso aqui, Amati? Legal pra caramba, né? Principalmente essa parte que falam dos Kerberos, né? A parte de segmentação.
tem coisa legal aqui, hein, cara? Vale a pena conferir, não vale? Vale. Eu acho que parte das atualizações, eu estou olhando aqui agora, tem ferramentas para conectar com inteligência artificial. Eu uso de inteligência artificial junto com o Kali. Então, está mostrando que pelo menos essa equipe aqui está se mantendo atualizadíssima com o mercado, sem deixar nada a desejar para ninguém, né? Fora as atualizações que elas continuam existindo. Então, se você tem não era nem o Kali antes, como é que chamava? Poxa vida, esqueci. O Henrique sempre lembra esses nomes que eu esqueço. É o meu. O Henrique, a cabeça dele para peça de museu é perfeita, cara. Vai, Henrique, se vira para lembrar outro nome. Como é que é o nome antigo? Aí, backtrack, aí, ó, o cara manja, ó. Podemos fazer enquete, né, cara? O cara aperta o botão, quem responder antes ganha, né? Isso daqui ia ser legal, né? E tá aí Cara, deve ter gente que não atualizou. Tenho que ver se minha máquina suporta a máquina que ele está instalado, mas é uma boa. Vou tentar nas próximas semanas instalar e vamos ver a performance dele, como é que vai ser. Eu achei legal que os caras estão em atualização com o NetHunter, cara. Tá compatível com o Samsung S10, ou seja, eles estão ampliando os tentáculos, né? Tem coisa mais legal aparecendo aqui. Tem melhoria na parte de Carsenal, né? Para carro conectado, e abandonou. E isso é outra parte legal. O Kali Linux abandonou o suporte à arquitetura ARMEL, né? E permite a instalação experimental de módulos do kernel via Magisk. Aí você fala assim, pô, mas isso não tem muito a ver? Tem muito a ver com muita coisa. Né? A gente está falando que tem estruturas novas para dar suporte, ferramentas novas à disposição, interação com IA. Então, assim, essa versão, eu acredito que vale muito mais a pena dar uma olhada mais a fundo do que as outras duas que foram lançadas nesse ano de 2025. Mas eu preciso passar por todos? Não, cara, você pode ir direto para a nova, né? Atualiza tudo, instala do zero, não importa. O importa vale a pena conferir o que eles estão ofertando para a gente. Tá? Esse aqui achei muito legal. E também farei nossos testezinhos aqui malucos e vamos ver o que dá. Bom, galera, hoje a gente falou de um monte de... Fala. Eu vou tentar quebrar a cara primeiro. Primeiro eu vou tentar fazer o update. A hora que der tudo errado, daí eu instalo do zero. Então, eu vou falar para você. Eu já fiz isso. Posso falar o que aconteceu? Deu certo? O Python te ajudou a estragar tudo? Cara, é por isso que a gente se dá bem, cara. Parece uma bola de cristal. A gente nem comentou sobre isso. E é óbvio que os Kubernetes, mesmo que eu criando com um Kubernetes separado, a maldição do Python 2, que precisa de algumas coisas. Você acha que não deu problema na instalação e atualização do Kali? É óbvio que deu problema, cara. E, aliás, eu vou falar mais detalhes ainda. Eu nem sei o que eu vou fazer, porque eu não entendi o tamanho do problema ainda. Então é aquela, na pior das hipóteses, começa do zero. Não é verdade? Tá. Olha lá, ó, o Henrique, ó, mas já fica o pé atrás de telemetria das informações pareadas de terceiros. Então, cara, ele tocou num ponto que acho que muita gente está pensando nisso, né? Toda vez que você fala hoje, na maioria do que é aplicativo e situações que ofertam IA, a gente fica com o pé atrás. Vamos lá. Eu tenho aqueles negócios que estão lançando para todo lado aí, que a pessoa pega, grava a reunião e você consegue fazer um resumo inteligente e tal, não sei o quê. Cara, para pensar. Você sabe para onde está subindo a sua gravação? Não estou falando do produto final, lá o resumo, o gráficozinho, o nome dos participantes. Não é isso. Para onde está sendo enviado
os dados discutidos naquela reunião. E o pessoal está utilizando isso dentro de corporações. Por isso que a gente fala do Shadow IA. Você não sabe o que a pessoa está fazendo dentro da sua empresa. Ele está usando o IA que nem o nariz da mãe dele, velho. E aí, você sabe para onde está isso sendo levado? Ah, eu coloquei todas as rotas dos meus caminhos, do pessoal do meu trabalho que faz entrega. Será que você não está dando para o bandido aonde ele pode buscar o melhor carro da sua transportadora para pegar os melhores produtos que estão sendo entregues, a carga mais valiosa? Então, tudo que você põe em IA, você tem que tomar cuidado qual é a procedência. A vida inteira foi assim. O pai de vocês montava vocês para a escola, queria saber quem era a professora, quem eram os amiguinhos da classe, com quem você tomava lanche, com quem você voltava para casa no ônibus, na peru escolar. O que mudou, cara? Não mudou nada, gente. É lendo engano você achar que mudou alguma coisa. Você tem que pregar, só mudou o quê? As estruturas ao redor. E a IA, você tem que ter os mesmos cuidados. Descubra de onde vem. Né? Aí o cara fala assim, pô, agora a minha empresa está vendendo pra caramba, vou jogar tudo na DeepSeek que é melhor. É sério? Meu pipeline na DeepSeek? Mais barato, é porque mais barato. Cara, é assustador, cara. É assustador. Bom, galera, eu acho que já deu, né? É muito desastre por um dia só. Beijo para vocês. Obrigado por estar conosco. Lembre-se que esse mês é o mês das bruxas e nós vamos brincar muito ainda. Não tem garantia. Ótimo. Garantia. Né? Garantia. La garantia e eu. Agora estou falando assim, flango, pastel de flango. La garantia sou eu. Obrigado por vocês estarem com a gente. A gente volta a se falar na semana que vem. Beijo gigante para vocês. E do meu lado, Fernando Abate. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, porém, sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.